Estamos recebendo aqui no estúdio da NDTV Record TV o presidente do Avaí Kinderman, Edson Roberto de Souza, ele que é diretor do Centro de Desportos e pró-reitor de esportes da UFES, que vai contar mais pra gente, superintendente da FCDU e presidente da Federação Catarinense de Atletismo. Assumiu a presidência do time feminino do Avaí em fevereiro desse ano. Boa tarde, presidente Edson. Falei ali um currículo, algumas coisas ainda estão em atividade, presidente. Muito legal te receber aqui. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, nobres comentaristas do programa Clube da Bola. Prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. Algumas dessas funções que você citou ali foram funções já realizadas. Atualmente eu sou apenas superintendente da Federação Catarinense de Desporto Universitário e presidente do Avaí Kinderman. O que já é bom demais. Vamos fazer o seguinte, entrevista coletiva, o presidente já participou de várias. Cada comentarista vai te fazer uma pergunta. Eu começo com Fábio Machado, direto de São José. Muito legal falar com o professor Edson, né? Uma pessoa do bem, um homem dedicado aí ao desporto. E fiquei muito feliz, viu, na condição dele de presidente do Avaí Kinderman, né? Eu acompanhei muito esse processo, né? Ele deve ser leitor da coluna, falecimento do Salésio Kinderman, depois a possibilidade até de encerrar as atividades, depois, quando a nova gestão assumiu, aí depois teve essa reaproximação da família. Professor Edson, como é que o senhor tem avaliado a sua experiência pessoal como presidente de um clube de futebol feminino? Como é que o senhor tem avaliado? E eu vou deixar a segunda pergunta, viu, Mancha, na sequência aí. Mas como é que está sendo essa experiência aí, conduzir, né, o Avaí, as meninas tão guerreiras, as leoas? Como é que tem sido, presidente? Fábio, excelente pergunta. Primeiro, eu abracei esse desafio com muita vontade de realizá-lo. Após a eleição do Júlio e do Bruno, eles pediram o meu currículo e me chamaram lá para uma reunião rápida. E eu achei que eu ia ser convidado para ser o diretor dos esportes olímpicos do Avaí Futebol Clube. Nós temos várias parcerias com esportes olímpicos. E, para minha surpresa, o Júlio me convidou para assumir a presidência do Avaí Kinderman. E, para isso, precisaríamos participar de um processo, né, eleitoral realizado pela Associação Esportiva Kinderman Caçador. Submetemos o nosso nome com uma chapa, né, e fomos eleitos. E eu abracei isso com muito prazer. Duas coisas que encheram de prazer a minha trajetória no esporte. Primeiro, a docência na UFSC e a gestão do esporte na UFSC, e agora, sobretudo, essa oportunidade de estar experimentando ser o gestor, ser o presidente do Avaí Kinderman. Muito interessante, aprendendo muito. E o futebol é interessante, porque a gente vem da academia de uma situação bastante distinta, de uma situação bastante acadêmica, e tu assume o futebol que tem muitas variáveis e a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas realmente está sendo muito prazeroso, Fábio. Legal demais. Vamos para o oeste do estado, pergunta de Sérgio Badá. Um abraço, professor Edson, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa e parabéns por dar sequência a esse projeto que aqui nós do Oeste temos um carinho muito grande em função do amor que o seu Salésio Kinderman tinha pelo futsal feminino e depois pelo futebol de campo feminino. Foi um grande batalhador, né? E vocês estão brilhantemente dando sequência a esse projeto, mas a minha curiosidade, professor, qual é o modelo de gestão dessa parceria Avaí Kinderman, Kinderman Avaí? Como é que funciona essa parceria? Qual que é o modelo de gestão, se puder nos dar uma ideia? Pertinente, Badá, pertinente é a questão. Nós assumimos, o Avaí assumiu a parceria com o Avaí Kinderman em fevereiro de 2019, com o Salésio Kinderman e com o Francisco Batistotti, porque era uma necessidade para o Avaí, como integrante da elite do futebol brasileiro, ter uma equipe feminina, participar de competições oficiais, né, tanto promovidas pela CBF como pela Federação Catarinense. E nesse processo, observou assim que o investimento que o Avaí estava realizando junto ao Kinderman era muito interessante, estava permitindo toda essa manutenção do Kinderman como potência de futebol feminino. E quando se fala de Associação Esportiva Kinderman, nós temos que lembrar que esse legado deixado do Salésio é um legado que vai ter que ser sempre valorizado, resgatado e mantido, porque o futebol feminino em Santa Catarina é Salésio Kinderman. O Salésio foi o grande mentor, foi o grande inspirador para que tudo isso acontecesse. Hoje, se o futebol em alguns clubes começaram a crescer, agradecemos realmente ao Salésio. Então, nesse processo,
A Associação Esportiva Kinderman é um clube separado do Avaí, é um clube com seu CNPJ próprio. Porém, faz pouco tempo que eu produzi todo um dossiê colocando de forma contundente todo o investimento do Avaí Futebol Clube no Avaí Kinderman, na Associação Esportiva Kinderman, para que a gente possa remeter à FIFA e o Avaí possa absorver esse CNPJ, transformando o Avaí no único clube masculino e feminino. E isso ainda vai ser, né, discutido entre o nosso setor jurídico, para depois ser encaminhado e ver a possibilidade que realmente possa acontecer. Tá bom, Badar? Legal demais. Vamos para Itajaí. Próxima pergunta para o presidente Edson é do Marcelo Nunes. Professor, prazer conversar contigo aqui no Clube da Bola. Minha pergunta é a seguinte: como é que funciona o Avaí Kinderman por ser essa equipe que se destaca no futebol feminino aqui em Santa Catarina e, claro, no Brasil? Como é que funciona o processo de captação de jogadores, de jogadoras? Algum funcionamento de atividades de base? Como é que vocês identificam, de repente, alguma atleta que possa surgir com talento, com potencial aqui em Itajaí ou lá no oeste do estado, lá no sul do estado? Há esse trabalho de observação, de quem sabe de captação, para levar para a capital? Primeiro o seguinte, querido, obrigado também pela questão. Nós assumimos o clube em fevereiro e o processo estava todo desmontado. Nós tivemos que construir um time novo, com meninas super novas. Tivemos apenas 2 remanescentes do clube que era terceiro do ranking brasileiro até o início desse ano. Então, uma equipe completamente nova, demorou um pouquinho para ajustar, para criar corpo, né, para começar a encaixar. E deu certo, deu certo, um time novo, conseguimos ficar em 10º lugar, com 44% dos pontos conquistados, foram 6 vitórias, 7 derrotas e 3 empates, e só perdemos a vaga porque no jogo contra o Grêmio, antes da Copa América de Futebol Feminino, a arbitragem nos prejudicou muito. Senão, não seria o Grêmio que estaria entre os outros finalistas, sim o Avaí Kinderman. Mas o objetivo traçado desde o início realmente era a permanência na Série A. E isso nós conquistamos com bastante luta. Então, eu agradeço muito essa minha equipe, a equipe técnica, a equipe de atletas. E essa equipe técnica, elas têm observado as várias divisões de futebol brasileiro para tentar, né, pontuar e trazer jogadoras para o nosso clube. Nós não temos a base ainda. O projeto é iniciar a base o ano que vem, para que essa base possa, né, dar a possibilidade de nós termos sempre jogadoras à disposição do clube. Legal, vamos para Blumenau. Próxima pergunta é do Emerson Luiz. Boa tarde, professor. Acabou de dizer que o objetivo era permanecer na Série A. Hoje, comparando a estrutura, mas principalmente o poderio financeiro do Avaí com os maiores clubes do futebol feminino do Brasil, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, que o senhor citou, em que patamar hoje está o Avaí? Qual é a projeção para um dia chegar e, quem sabe, ficar entre os 4 melhores? A nossa folha hoje, nossos gastos com o clube chega mensalmente a R$161 mil. Salário de jogadoras, 89. Despesas, 19. E mais a comissão técnica e colaboradores, mais uns 32 lá. Total de 161 mil ao mês. Bom, nós temos vários patrocinadores da cidade, até da Palhoça temos uma empresa que está nos ajudando. Várias pessoas que abraçaram esse projeto. E o Avaí Futebol Clube banca todo o salário na íntegra. E até o momento, queria agradecer aqui à executiva do Avaí, aos diretores do Avaí, que em nenhum momento o salário das nossas atletas ficou em situação de atraso. O Avaí está pagando pontualmente e isso dá garantia e tranquilidade para o desenvolvimento do projeto. Só que se nós formos analisar com relação ao Flamengo, ao Corinthians, que tem clube aí que chegam a R$600 mil, 161 mil era o que dava para realmente nos garantir, nos manter na Série A. Mas o projeto que a gente tem, como iniciamos praticamente do zero, é o ano que vem formar uma equipe, investir mais para que a gente tenha novamente o poder de competição que tinha o Avaí Kinderman das gestões anteriores. Vamos para Criciúma, mais uma pergunta agora com Renato Semensati. O futebol feminino, depois que a Marta voltou, teve um boom, um investimento, e o Santos montou um grande time, o Corinthians montou um grande time, o tempo foi passando, a gente viu, pelo menos nesses gigantes aí, o encolhimento de investimento no futebol feminino. Hoje a gente vê canais fechados
especialistas especializados em esporte transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro. O futebol feminino hoje, ele está em que estágio? Ele está estabilizado, ele está crescendo, porque a gente sabe que há uma discrepância muito grande entre o que se paga no masculino, o que se investe no masculino, o que se investe no feminino, até porque cada um arrecada também. Mas se não houver um investimento maior, vai ser difícil o futebol feminino crescer. Qual é o nosso estágio de futebol feminino hoje, em se tratando da elite do futebol brasileiro feminino? Bom, Semissati, eu acho que, em relação à pergunta, alguma coisa eu já tinha citado na resposta anterior, né? Nosso orçamento ainda é muito baixo em relação aos clubes grandes, mas que a tendência é a gente crescer. Duas considerações. A final da Copa UEFA, Inglaterra e Alemanha, 89 mil espectadores no estádio, 89 mil torcedores, recorde. Isso é uma prova inequívoca do crescimento do futebol feminino no mundo. Nos Estados Unidos, a seleção americana feminina conseguiu, né, empoderamento e igualar os vencimentos na seleção igual ao masculino. Então, a tendência é cada vez fortificar mais esse movimento, que está muito forte no mundo e no Brasil crescendo aos poucos, né? Em Santa Catarina, em relação aos demais estados e à própria CBF, eu vejo assim que eu participei recentemente de uma reunião técnica para o Campeonato Catarinense, em outubro agora, e já se observa uma preocupação da federação em começar a fortalecer esse movimento. Antigamente, até o ano passado, eram realizados torneios entre os participantes, dali saiu o campeão catarinense. Esse ano não, já em molde de um campeonato, com rodadas, com times jogando em casa e jogando fora. Nós estamos disputando o nosso 13º título consecutivo estadual, e isso é um dos recordes no Brasil. Espero, assim, que com a participação, são 5 times, o Juventus de Jaraguá, o Metropolitano de Blumenau, o Pedra Branca da Palhoça, o Criciúma e o Avaí Kinderman, que a gente possa também cada vez mais consolidar o futebol no estado. E também, segundo a CBF, o ano que vem os clubes da Série B também deverão ter obrigatoriamente em seus quadros o futebol feminino para disputar qualquer tipo de competição oficial. Legal. Estou aqui no cronômetro, a gente ainda tem um tempinho, o Fábio mencionou que queria fazer uma segunda pergunta, então vamos para São José conversar com o Fábio. Professor, há uns 2, 3 anos antes da pandemia, eu fui um jogo Avaí em Santos, no estádio da Ressacada. Inclusive, o Santos tinha a Emily, né, Silva, né, treinadora, e tinha um público sensacional. A galera vibrou, pulou, o Avaí perdeu o jogo, mas era de menos, né? Cada toque, a torcida do Avaí festejava. Eu sei que o Kinderman é de caçador, mas qual é o plano aí para o futuro, para criar esse DNA da capital ou do torcedor do Avaí, para que essas meninas pudessem jogar mais no estádio da Ressacada, ou no próprio centro de treinamento ali, né, abrindo ali o portão para a galera, as torcidas organizadas, de repente deixar lá caçador para fazer a parte de treinamento. Qual é o projeto para o futuro em relação a isso, para que a torcida do Avaí consiga se aproximar mais dessas meninas em termos de identificação, em termos de torcida? O Fábio, realmente a ideia é essa, é tentar conciliar jogos em Caçador e jogos em Floripa. Na fase classificatória, a gente optou por jogos em Caçador por questão de custo. Para trazer o jogo aqui para a Ressacada, eu agregaria R$25 mil a mais em cada jogo disputado. Então, ficaria muito caro com a folha orçamentária que a gente dispõe hoje. Então, na verdade, se nós tivéssemos ficado entre os 8 clubes finalistas, os jogos seriam na Ressacada, obrigado, a CBF exigiria que fosse na Ressacada. Mas a ideia, o ano que vem, é isso, é tentar conciliar alguns jogos em Caçador e outros jogos interessantes trazer para Floripa. E isso depende também ainda da aprovação desse dossiê, se vai continuar a parceria, se vai ser possível, ou se o Avaí Kinderman vai se chamar só Avaí Futebol Clube, tanto masculino como feminino. Então, nós estamos no aguardo disso. Legal demais. Recebemos aqui no estúdio, agradecer muito a participação. O presidente veio até os estúdios, mora em Florianópolis, veio até os estúdios aqui do Clube da Bola na NDTV, no Morro da Cruz, para participar com a gente dessa entrevista. E o professor falou ali no início, professor, que você é superintendente da FCDU, Federação Catarinense do Desporto Universitário, uma das principais do Brasil, né? Quando se fala em esporte universitário, né? O Mancha, cabe aqui uma ressalva, né? Primeiro, quando eu não estou viajando para Caçador, eu estou assistindo vocês, estou assistindo o Clube da Bola.
Audiência qualificada. Não, porque esse programa me remete ao imaginário da minha adolescência, da minha juventude, onde a gente assistia às discussões de esporte no embate entre comentaristas, Miguel, Roberto, Coutinho, e vocês estão resgatando isso, que coisa interessante. O programa se torna rico porque abraça todos os clubes catarinenses, o programa se torna rico porque discute o esporte nas suas dimensões e, sobretudo, o espaço que é dado ao esporte universitário por esse grande amigo Mancha Cabral. Então, assim, agradeço mesmo a oportunidade, agradeço tudo e desejo a vocês todos aí que cobrem os seus clubes, cobrem suas regiões, sucesso, porque esse programa, para mim, é the best. Obrigado, professor. Obrigado, uma simpatia, obrigado pela resenha, muito legal mesmo estar conversando contigo. E lembrando que o futebol feminino, o esporte feminino, claro, o futebol feminino tem espaço também aqui no Clube da Bola. Legal demais, conversamos com o presidente Edson Roberto de Souza, presidente do Avaí Kinderman, o time feminino de futebol do Leão da Ilha.